A paz a todos. Eu queria aí compartilhar hoje com vocês. É, Hoje eu queria falar sobre um assunto assim interessante, né, na nossa caminhada cristã. É, Até mesmo assim algumas pessoas, né, se identificam, né, com esse processo aí que acontece com a gente. Até mesmo para as pessoas, né, que estão dando esse passo, né, de querer Deus, de buscar Deus, de começar a ter essa caminhada com Jesus. Eu queria falar um pouco sobre o processo, né, de quando a gente se converte, como que funciona, né, essa parte dessa caminhada. Hoje eu queria falar o seguinte: existe três, né, que eles dizem que se chama pilar, né, da salvação. O primeiro pilar fala sobre a graça, né? A gente precisa da primeira coisa é a graça, né? Que a salvação vem pela graça, pelo sacrifício, pelo amor de Deus, né? Pela misericórdia dele na nossa vida. Então, a primeira coisa que acontece é a gente recebe de graça, né? A salvação ela vem de graça. E a segunda coisa que acontece é a fé, né? A primeira coisa que eu falei que foi a graça, eu vou ler um versículo que diz assim, tá em Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aqui já fala sobre a graça de Deus, né? Que ela é gratuita, a gente não paga, a gente não tem que fazer nada para receber essa graça de Deus. Foi por amor e ela é gratuita. E aí depois vem a fé, né? Que é o segundo pilar aí dessa caminhada da alcançar, né? O processo da gente adquirir, né? Conseguir aí a nossa salvação. Aí tem a fé, né? Que sem fé não tem como, né? A gente tem que crer em Jesus, crer que ele morreu por nós. A gente tem que ter fé para isso, porque sem isso também a gente não alcança, né? A nossa salvação. E a fé, sem você crer, não tem como você alcançar a graça, né? Primeiro você tem que crer para você alcançar a graça de Deus. Não adianta eu falar assim, eu alcancei a graça de Deus, mas eu não creio em Jesus, não creio em Deus. Aí não tem como, né? Então a gente precisa ter a fé, que é o pilar que liga na graça de Deus também, né? Aí tem um versículo que fala sobre a fé, que diz em João 6,47. Eu asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Aí já é o segundo, já tem mais um mandamento também sobre a fé. A gente ter a fé. E terceiro, eu queria falar sobre as obras, né? Que quer dizer santificação, né? Tem esse processo da santificação. Então, primeiro a gente crê em Deus, né? Ou melhor, primeiro é a graça de Deus, né? Que é gratuita, e depois a gente tem que exercer nossa fé. Quando você exerce a fé, a gente alcança a graça de Deus. E depois vem o processo da santificação, que está falando, obedeça aos meus decretos e pratiquem-os, eu sou o Senhor Jesus que os santifica, que está em Levítico 28. Vou deixar todos os versículos aí, se quiser ler depois. Então, assim, gente, a primeira coisa que a gente faz, né, a gente aceita ali Jesus, né, apesar que eu acho que é Jesus que nos aceita, né, porque é ele que tem que nos aceitar com tantos pecados, tantas falhas. Então, depois que passa esse processo, a gente tem que crer em Jesus, alcançar essa graça, mas tem o processo da santificação, que ela vai acontecendo de acordo com que a gente abre o coração, né? Uma pessoa não consegue ser. A gente é justificado por Jesus. A partir do momento que você arrepende dos seus pecados, aceita Jesus, a gente é justificado. E a palavra justificado não é a mesma coisa de santificado, né? Justificado é quando alguém vem e te justifica. A santificação é um processo, né? É outra coisa. Então aí a gente vai caminhando aí nesse processo de santificação. À medida que a gente vai abrindo nosso coração para Jesus, começa a vir frutos, né? Começa a obra, né? Que quer dizer, as obras são os frutos do Espírito Santo a partir do momento que você abre o seu coração e está nesse processo de santificação. Então aí a gente vai conhecendo mais a Deus, a gente vai sabendo o que Ele quer que a gente faça, a gente vai obedecendo, a gente vai se santificando, vai nos arrependendo. E esse processo é importante demais na nossa vida, né, gente? Porque a gente precisa ser santificados, né? Todos os dias é renunciando o pecado, é abrindo mão das nossas vontades, a gente tá ali se santificando, né?
E esse processo é assim. Aí chega ali, a gente nunca deixa de ser santificado, nunca deixa de passar por esse processo. Esse processo é até a volta de Jesus. Então a gente precisa ir, tá? Voltado, né, para Deus, querendo esses frutos do Espírito Santo. A gente conhece a árvore pelo fruto. Se você observa uma pessoa que dá fruto, né, na Bíblia, que, sobre a palavra, frutos que vem, né, que Jesus tem ensinado, significa que essa pessoa está no processo de santificação, ela já está dando os frutos da presença do Espírito Santo. Só que não adianta também você ter todos esses processos, se chegar na hora da santificação, você não deixa Jesus, né, fazer a obra em você para ser santificado. Aí não adianta. A gente não vai ter frutos de arrependimento, a gente não vai ter frutos do coração aberto para a palavra, a gente vai ter frutos ao contrário. Então não significa que a gente não está sendo santificados, né? Aí, a partir do momento que você começa a mudar seu comportamento, começa a dar frutos, significa que o processo está acontecendo. Então é assim que a gente sabe, né, o que caminho a gente tem que seguir, né? Se a gente está trilhando o caminho certo, a gente tem que estar nesse processo. Então, faça, né, esteja disposto a abrir o coração para esse processo que Deus tem para fazer na sua vida. Não se feche para a palavra de Deus, não se feche para a presença de Deus, não se endureça para Deus. Se você quiser alcançar a sua salvação, você tem que se abrir para Deus, reconhecer Ele como Jesus, né? Reconhecer o sacrifício, arrepender dos seus pecados e abrir o coração para essa santificação que é dia após dia. E assim a gente alcança, né, a gloriosa salvação em Cristo, né? Para quando Ele voltar, e eu creio que já está bem perto, a gente não ficar para trás, né? A gente alcançar e seguir junto com Ele, né? Que para a glória, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa e até o próximo estudo, se Deus quiser, tá? Continua aí na caminhada, não para. Os dias estão sendo muito difíceis, né? A gente tem visto muitas coisas, muitos sinais aí se cumprindo. E a gente precisa aí estar firme, né? Resistindo até os dias maus, né? Resistindo pra gente morar no céu, né? Com Jesus. Se a gente alcançar a gloriosa salvação. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.